Olá galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Monteiro. Hoje eu quero falar com vocês sobre que tipo de mulher o mundo respeita, que tipo de mulher que o mundo despreza. Vamos descobrir nessas aventuras de Silvestre, nosso personagem principal de coração, cabeça e estômago. Vem comigo! Bem, galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor aqui do canal do Monteiro. Eu quero chamar você para fazer o seguinte: entra aí no canal e dá um cliquezinho, se inscreve no canal, compartilha, troca, passa para aquele amigo que vai fazer a prova específica de português, está perdido na leitura, e convido você também a participar do projeto que está acontecendo toda terça-feira, às 17 horas. Eu transmito aula via Meet e procuro abordar algum conteúdo da prova específica de português. Toda semana faço 6 questões inéditas que eu invento a partir do livro, procurando tocar no ponto daquilo que a UERJ trabalha nas suas provas. Então você está convidado a participar desse projeto, está na plataforma Hotmart. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos começar falando da história aí da mulher que o mundo respeita. Quem é essa mulher que o mundo respeita? Lembrando, vamos aqui repassar rapidinho. O nosso personagem Silvestre é um homem romântico, um homem que busca sua paixão na Lisboa de mulheres inocentes, mulheres sedutoras, mulheres que vão atrair e despertar paixões e vai fazê-lo tomar atitudes um tanto quanto desastradas. Bem, Silvestre vive nesse universo de Lisboa atrás dessa sua prometida. Nós vimos na aula anterior que todos esses relatos são relatos que ele deixou para um editor para que fosse publicada a história e com o dinheiro arrecadado ele pudesse pagar as dívidas que ele deixou ao morrer. Então, esses relatos que nós estamos lendo são relatos escritos por um homem que morreu e que deixou ali para o editor essa história. E o editor ele vai mexendo no texto, comentando o texto, fazendo comentários num processo metalinguístico e que a gente aí não sabe, né? A gente pode entender que o próprio narrador seria o Camilo Castelo Branco, que assume esse personagem de editor para poder justamente comentar as passagens do livro. Bem, nós vimos na primeira aula as 7 paixões que moveram o personagem Silvestre nessa Lisboa. E agora, ele dividiu assim, antes de entrar na segunda parte do livro, ele fala de mulher que o mundo respeita e a mulher que o mundo despreza. A mulher que o mundo respeita é Paula, uma moradora de Sintra, que ele conhece nas suas idas a Benfica, que é um distrito, não é o time de futebol, é uma província de Portugal. E ele, no caminho a Benfica, ele passa por essa mulher, que está lendo e tem a companhia de um papagaio. Ele se apaixona por essa mulher, ele se interessa por essa mulher, ela deixa o livro cair, aí a gente não sabe se foi deixou cair propositalmente ou não, mas ele vai tomar o livro e quando ele vai entregar o livro ao empregado dela, ele procura saber quem é essa mulher. E ele vai descobrir que o nome dela é Paula. E ele vai se apaixonar por ela, se interessar por ela e vai assediá-la. Ele vai, inspirado por um poeta, ele vai mandar uma mulher entregar flores, pêssegos e, no caso, um periquito. E ele vai ser conhecido como o cara do periquito. E ele, no caso, vai justamente assediar, vai num baile, onde ele vai dançar com ela, e ele vai se declarar para ela, e ela diz que ela já é comprometida, ela não pode se comprometer, ela já deu o coração dela para outra pessoa. Porém, o tempo passa, e numa das idas que ele faz aí à noite, ele vai perceber um vulto no Jardim da Paula, e ele vai achar que ali tem um amante, que ali tem um dedo podre da história. E ele vai se acercar ali, e ele vai para casa totalmente tomado, totalmente enraivecido com aquilo, porque, poxa, a mulher ela não é tão digna quanto ela aparenta ser, é só uma dignidade de aparências. E aí ele vai, tanto é que ele vai pegar pistola para o duelo e tudo mais, e depois quando ele volta à noite, e ele vai descobrir que quem tinha ali naquele jardim que ele viu ali promovendo um encontro em meio às escondidas era a cozinheira que vai falar com o seu amante, o Caetano. E até o Caetano pergunta se ela tinha deixado um franguinho pronto para ele comer e ele vai levar esse frango. Mas isso daí, né, ele vai justamente passar por essas situações e ele vai acabar se afastando de Lisboa. Ele vai ter que sair para poder resolver problemas familiares e ele fica 3 meses fora. E quando ele volta, ele descobre novidades.
ele vai descobrir que Paula, quer dizer, ele já sabia que Paula estava prometida, mas aí vem a novidade. Ela amava um conde. E esse conde é um cara que pretende aí, no caso, se aproveitar da herança da nossa jovem Paula. Só que nesse interim, o conde vai presenciar numa noite, na casa de Paula, ele assiste, no caso, um homem escapando pela janela, descendo pela janela, escondido, e ele decide botar a boca no trombone e falar: essa mulher aí não é essa pureza que vocês estão pensando, não. Mas a história não vai adiante, as coisas, no caso, continuam tudo na mesma. A Paula, ninguém mexe com a Paula. E o Silvestre, já tomado aí de vergonha, de se apaixonar mais uma vez, dar um tiro na água, se ferrar, ele decide fugir para uma cidade, Santarém, ficar lá refugiado, aquela coisa bem romântica, né, de fugir da realidade, escapismo. E nessa cidade de Santarém vai acontecer exatamente o quê? Um amigo aparece com um mandado que ele tem que trazer uma mulher que foi raptada e prender o seu raptor. E aí o Silvestre começa com aquela coisa de discurso romântico: não faça isso, é um casal de apaixonados, poxa, a gente vai comprometer a vida de dois jovens e blá, blá, blá. Ele faz todo um discurso e ele acaba indo com esse sujeito, com esse amigo, até o local, uma estalagem, uma pensão onde que Dona Felícia é a dona, e lá ele vai descobrir quem é a mulher: a Paula. A Paula tinha fugido com um cara que era um mestre, aí no caso escola, e ela tinha fugido porque ela amava e não queria casar. Bem, a história dá todo um desenrolo. A Paula vai para a quinta do pai, o mestre escola vai preso, depois ele vai acabar sendo mandado embora para outra região. E aí, né, vem a conclusão do capítulo. E a conclusão dessa parte: a Paula se casa com o primo, de segundo grau. Ela tem um filho primogênito, nasce antes da hora, e as pessoas começam a dizer que isso é comum na família, nascer antes da hora, antes dos 9 meses. E Paula, o Silvestre assiste Paula frequentando teatros, bailes, todos os lugares que ela frequenta, ela é cortejada por todos, mesmo não sendo merecedora. Então, ela é uma mulher que o mundo respeita, uma mulher que tem uma aparência social de dignidade e que as pessoas ali, quer dizer, recupera aquele espírito romântico. Agora, a mulher que o mundo despreza é uma mulher que vai ser quem? Marcolina. Uma mulher que ele vai conhecer no Cais do Sodré, e ela vai contar a história da vida dela. Ela está ali sentada no Cais do Porto, sozinha, à noite, e ele decide sentar para ouvir a história dela. E ela vai contar a história da vida dela. A gente vai descobrir que ela foi vendida pela mãe a um rico barão, porque a mãe, ela, depois de ter filhas, e essas filhas, ela não ter como sustentar essas filhas, ela começa a ter essa relação. Então ela vende a Marcolina. A Marcolina, ela vai morar com o barão a trata com todas as regalias. Ele respeita muito Marcolina, só que Marcolina não nutre por ele um amor, porque ela entende que o barão, no caso, a comprou, e ele a proíbe, por exemplo, de falar com as irmãs, de ter contato com as irmãs. Ele dá tudo para ela, mas ele diz que não quer que ela se envolva com aquele passado que ela deixou para trás. E ele garante, né? Ele dá uma grana para a mãe da Marcolina, para que ela cuide das filhas, para que ela cuide das irmãs de Marcolina. E Marcolina, ela acaba se apaixonando por um homem que é o guarda-livros do barão, o Augusto, e ela casa com um cara bem romântico, naquela ideia de que vai ser feliz, casamento para sempre. No entanto, o cara é um jogador, ele gasta dinheiro, deixa a Marcolina sem nada, e a Marcolina, ela descobre que está o quê? Tuberculose. Então é uma mulher solitária, triste e desenganada pela tuberculose. E o nosso amigo Silvestre, compadecido com a história dela, pela pureza dela, ele decide levá-la para morar com ele, lá na sua província, Sintra. E isso é um escândalo, porque ele não é casado com ela. Ele não tem. E a Marcolina tem uma má fama. Então, a má fama dela, associada ao fato de ela morar na casa do Silvestre, sem ser casado com ela, tudo isso faz com que a província se mobilize e tenha uma postura contra o Silvestre. E com a morte, só que a Marcolina morre, né? E a Marcolina, ao morrer,
faz com que o Silvestre ele tenha uma decepção, né? Porque Marcolina é uma mulher que, pela história de vida, ela deveria ser uma mulher respeitada. Mas a sociedade a despreza pelo modo de vida, pelo que ela tem de história de vida e como isso afetou, de certa forma, para a sociedade. E aí que vem aquela crítica, né? A sociedade burguesa é uma sociedade que vive de aparências. Não me interessa o que você é, me interessa o que você faz ou aparenta fazer. A aparência é muito maior do que a essência. Então, a mulher que o mundo respeita, a Paula, que é falsa, que acaba sendo manipuladora em algum momento, e a Marcolina, a mulher que é filha vendida, que teve que viver com um homem que não amava e que, quando quis amar, foi traída, enganada e abandonada. Essas duas mulheres, principalmente a Marcolina, vai fazer com que o nosso amigo dê um salto e comece a pensar que agora está na hora de pensar e não mais sentir. Afinal, o amor, ele vai começar a pensar que ele pode sim pensar em se relacionar para ter o quê? Se dá bem, a conveniência social. Mas aí, isso é para um outro vídeo. Esse vídeo já ficou longo, mas eu queria deixar aqui para vocês aquela ideia. Leia o livro, se tiver dificuldade, vai deixando aqui comentário, participe do curso, participe das atividades que a gente vai estar fazendo e eu vou colocar disponível algumas questões aí para vocês, simulados, inéditos, e abordando esse livro Coração, Cabeça e Estômago. Então, dá o like, dá curtida, compartilha, que a gente agradece. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.